analisou, e a gente, numa das aulas aí atrás, pegou uma força tangencial, uma força aqui, F, e analisou o que essa força F provoca nesse plano alfa, e a gente falou que tem um monte de planos aqui, e esses planos aqui a gente vai tomar como sendo fluidos, ou seja, aquelas bolinhas, aquelas esferas. Tranquilo? Bom, eu não tenho como estudar uma força que não seja ou coincidente com o plano horizontal ou coincidente com o plano vertical. Aí eu tenho que trabalhar com as projeções. Então aqui eu tenho uma projeção e aqui eu tenho uma projeção. Essa força aqui, em relação ao fluido, que é o que eu estou estudando aqui, ela é o quê? Perpendicular. Então ela provoca o quê no fluido? A tensão de deslizamento. Então isso aqui é uma força tangencial. Agora, essa projeção aqui, ela é o quê? Ela é no eixo do fluido, não é isso? Então ela é uma força normal. Bom, a força tangencial a gente já viu que provoca a tensão de deslizamento, que é o deslocamento no fluido. A força normal provoca um outro fenômeno que a gente vai chamar de pressão. Tranquilo? Lógico, a pressão gera uma compressão no fluido. Tranquilo. Então, aí a gente vai definir uma coisa chamada de pressão. Bom, o que é essa pressão? Por definição, pressão é a ação de uma força normal sobre uma área. Tá? Que área? Bom, a área onde eu estou exercendo qualquer coisa sólida em relação a um líquido. Não só. Líquido exerce pressão sobre líquido. Ainda bem. Se não exercesse, a gente estava ferrado lá na caixa d'água, né? Se não tivesse pressão do fluido em cima lá da última moléculazinha que está aqui, a água não ia descer. Tranquilo? Ela ia ficar paradinha. Então é o seguinte, é muito diferente você falar em força e falar em pressão. Para uma mesma força, eu posso obter pressões totalmente diferentes. Depende do quê? Da área. Um exemplo. Quem já andou de avião aqui? Todo mundo? Todo mundo. Legal. Quando você entra no avião, né? Ou quando passa lá as aeromoças lá no avião, né? Elas passam toda bonita, toda maquiada, porque elas têm que vender produto lá no avião, né? Que agora não dão mais nada, né? Oi? O que é que ele falou? Vender jequiti. Aí elas estão toda bonita, toda produzida, tal, de salto alto, tal. Legal. Só que a hora que elas começam, o avião vai, tal, chega na velocidade de cruzeiro da vida dele lá, elas não estão mais de salto alto. Por quê? Porque o pé começa a inchar. Ninguém está preocupado com o pé da aeromoça. Tá? Acontece o seguinte, isso aí foi um estudo feito pela American Airlines. Isso foi em 1970. Vocês sabem que o avião tem que ser leve. Não tem jeito. Aí, no piso, o piso é do quê? É de alumínio. Tranquilo? Não dá para fazer um piso de ferro ali, porque senão haja turbina para fazer aquele bicho levantar voo. Tranquilo? Aí eles descobriram o seguinte, quando eles foram trocar o carpete do avião, o alumínio estava todo amassadinho. Por que estava amassado? O salto da aeromoça é muito fino. Isso. O salto da aeromoça era tão fino que ela jogava todo o peso no salto e ela exercia uma pressão muito grande ali naquele ponto.
E aí o que acontecia? Ficava todo marcadinho o piso do avião. Então se proíbe a aeromoça de andar de salto no avião. Ah, mas os passageiros andam. Claro que andam, né? Mas ninguém vai ficar o tempo todo andando no avião para baixo e para cima. Não sei que seja com claustrofobia lá e vai ter que estar andando. Tranquilo? Então veja só, a própria aeromoça está lá, né? Quando ela está de salto alto, ela gerou um buraquinho lá no piso. Mas quando ela está de salto baixo, perdão, quando ela está de sapato normal, né? Ela não exerce. Por que isso? Porque eu tive um aumento da área, um consequente aumento de força, que é o peso da aeromoça, não é isso? Eu consegui distribuir aquilo. Legal? É aquela mesma coisa, eu vou atravessar um lago congelado, eu vou de pé? Se você for de pé, o que acontece? Provavelmente, se for muito fina a camada, você quebra o gelo, por causa da ação da pressão. Você normalmente vai deitada para fazer essa travessia. Isso é usado para salvar animalzinho lá, quando cai lá no meio do lago. Japonês é terrorista. É pior ainda? É pior ainda? Depende. Tá bom. Então a tua nota eu não vou nem publicar, eu vou só passar direto para a secretaria, você vai descobrir lá depois de formado, lá daqui uns 10 anos. Bom, então gente, por favor, não confundam. Pressão é uma coisa, força é outra coisa totalmente diferente. Tranquilo? Com uma mesma força eu consigo obter várias pressões? Sim. Depende simplesmente da área. Tranquilo? Bom, teve um cara que estudou isso. Bom, qual é a unidade de pressão, né? Quais são as unidades de pressão que a gente vai trabalhar? Tem um monte. A principal pressão, que é aquela que age em todo e qualquer lugar, é a pressão atmosférica. Então a gente vai se basear nessa pressão atmosférica para você saber as outras unidades. Então aqui nós temos as unidades de pressão. Uma atmosfera ela é igual a 10.330 kg/força por metro quadrado, que é igual a 1,03 kg/força por centímetro quadrado, que é igual a 760 milímetros de Hg, que é igual a 10 MCA, que é igual a 14,7 PSI. Bom, apareceu quilo por metro quadrado, todo mundo conhece. Esse quilo por centímetro quadrado, todo mundo conhece. Milímetro de Hg, vocês estão cansados de conhecer lá do Tom Kerr da vida. Aí apareceu uma unidade ali chamada MCA. Né? E apareceu uma outra unidade ali que é chamada de PSI. Bom, vamos ver o que é essa daqui. O que é PSI? Essa aqui é uma unidade de pressão do sistema inglês. 14,7. Que é pound square inch, que é libra por polegada quadrada. Tranquilo? Essa aqui é aquela unidade que você coloca lá no pneu do teu carro. Tranquilo? Quando você vai calibrar o pneu, você manda colocar 30, não é isso? 30 o quê? PSI, que é libra por polegada quadrada. Aí se você chegar lá no posto e quer sacanear o cara, você chega para ele e manda ele colocar 2. 2 o quê? Duas ATM, realmente. Praticamente dá 2 ATM. Mas 2 o quê? Quilo por centímetro quadrado. Naqueles marcadores redondos, tem duas escalas, não é isso? Tem a escala externa e tem a escala interna.
A escala externa é a escala em quilo por centímetro. E a escala, perdão, o PSI. E a escala interna é quilo por centímetro. Nos digitais, você consegue converter de PSI para quilo por centímetro já direto. Tranquilo? Aí apareceu uma outra unidade aqui, ó, 10 MCA. MCA. Bom, o que é isso? O M é de metro, o C é de coluna e o A é de água. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte. Eu tenho aqui uma caixa d'água. Perfeito? Aí eu tenho aqui um chuveiro. Está aqui o chuveiro. Se esse chuveiro estiver muito próximo da caixa d'água, o que acontece? Sai água? Sai. Não tem problema. Só que a água sai o quê? Assim, ó. No pingo. Aí, se essa altura aqui, se essa altura H aqui for uma altura muito grande, for grande, aí o chuveiro sai dessa forma. Tranquilo? Então, o que acontece? Quanto maior a altura de fluido que eu tiver, quanto maior a altura de fluido que eu tiver, eu consigo uma maior pressão na base dele. Tanto é que alguém já instalou um chuveiro aqui da vida? Legal. Quando você comprar o chuveiro, você compra o chuveiro, aí vem, todo chuveiro, ele vem com uma fitinha branca, escrito umas coisas em vermelho, e vem um anelzinho, normalmente na cor azul. Tá? Aí ninguém sabe para que serve aquele anelzinho, não é isso? E joga ele fora. Ou o cara descobre que aquele anelzinho dá para encaixar no buraquinho que vem da tubulação para onde vai sair o chuveiro. Aí você põe lá. Legal. E você pega aquele papelzinho branco, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Ninguém lê o manual aqui na vida. Pega aquele é como uma tira, tá? Colante. Pega aquela tira e joga fora. Legal. Aí você mora numa casa e você tem o chuveiro no andar superior, um sobrado. Nesse andar superior você colocou aquela borrachinha ali embaixo, né? Aí você liga o chuveiro. Aí o chuveiro começa a pingar. Aí você fala, esse chuveiro é uma porcaria. Não é isso? Aí você pega o mesmo chuveiro, fala assim, não vou usar aqui. Tira o chuveiro e leva no andar superior. No andar inferior. A hora que você instala, mesmo com a borrachinha, o chuveiro começa a pingar, mas começa a pingar mais forte. Tranquilo? Qual é a função dessa borrachinha? É que ninguém lê. Mas essa borrachinha ela diz o seguinte: se a pressão aonde você instalar for maior do que 5 MCA, você obrigatoriamente tem que instalar essa borrachinha. Por que isso? A pressão muito alta, o que ela faz no chuveiro? Ela faz com que a água entre muito forte. Se ela entrar muito forte, o que acontece? Ela vai ter que sair muito forte, né? Porque ela quer ir para... Tem duas coisas que não acontecem, sempre vai acontecer na vida. Alguém já viu água subir morro? Não tem jeito, né? A água não sobe morro. E alguém já viu fogo descer morro? Também não. A hora que você põe fogo no morro, o fogo tende a subir, nunca descer. Tranquilo? Então, como a água nunca sobe morro, ela vai sempre dar maior energia para menor energia, que a gente vai ver quando for hidrodinâmica. E ela sai daqui e ela tende a vir aqui para a atmosfera, que tem uma pressão menor. Quando eu coloco aquela borrachinha, eu diminuo a pressão. Então, nós vamos ver, depois eu provo isso para vocês, que vocês acham o seguinte, que você pega a mangueira lá para lavar o carro lá de fim de semana, agora não está podendo, né, porque não tem água para lavar, né? Aí você fala o seguinte, eu vou aumentar a pressão da água com o meu dedo. Até o japonês não consegue isso. Ele tampa metade da mangueira e ele fala assim, olha, agora eu aumentei a pressão para burro.
Aumentou? Não. A pressão cai quando você diminui a água. Pô, mas eu estava com a água aqui, a água caía aqui. A hora que eu tapei metade, ela foi lá no fundo da sala. Por que isso? O que aumentou? Aumentou a velocidade. Então ela vai mais longe. Mas a pressão, quando você diminui a área, a pressão cai. A gente comentou aqui, né? Da asa do avião, não é isso? Que a gente aumentou a área na parte superior, diminuiu a área na parte inferior do avião, da asa, não é isso? Quando eu diminuo a área da parte inferior, o que acontece com a pressão ali? Ela caiu, não caiu? Aí o que acontece? A tendência do bicho é subir. Tranquilo? Então nunca confundam pressão com força, e a unidade de MCA é a unidade medida em metros de coluna de água. Tranquilo? Perfeito? Bom, teve dois caras que estudaram essa porcaria aqui, né? Eu não tenho nada para fazer na vida. O primeiro deles a estudar é o Sterling. E ele criou uma lei chamada... Foi? Bar é unidade de pressão também. Esqueci de falar isso, mas veja bem, repara uma coisa, né? O cara já está na mente dele o bar. É só isso. Bar é o seguinte, um bar é isso aqui, ó. Tá? Um bar é aproximadamente 1,03. Esse bar vem de barômetro, tá? Então o que acontece, ó? Uma atmosfera é quase igual a um bar. Tranquilo? Bom, aí nós temos a lei de Sterling. O que esse cara fez? Esse cara fez o seguinte. Ele pegou um reservatório qualquer. Nesse reservatório qualquer, ele colocou um fluido homogêneo. O que significa que o fluido é homogêneo? Significa que em qualquer ponto daquele fluido eu tenho sempre as mesmas propriedades. Tranquilo? E aí ele pegou um ponto A aqui e pegou um ponto B aqui. Esse ponto A dista da superfície uma altura X. Esse ponto B dista da superfície uma altura Y. E ele resolveu estudar qual é a diferença de pressão, ou o delta de pressão, entre o ponto A e o ponto B. Bom, está na cara que a diferença de pressão tem que ser o quê? Pressão de um menos o ponto, pressão do outro. Então esse delta de pressão é a pressão do ponto A menos a pressão do ponto B. Aí ele começou a estudar, falou, bom, essa área desse ponto aí é uma área unitária, tá? Que é uma área de ponto. Tem que acontecer uma força ali, não tem? Existe essa força? Sim. Qual que é essa força? Isso. Tranquilo? Então o que acontece? Sobre nós aqui, nós estamos aqui na sala, tá? Sobre nós está sendo exercida uma pressão. Qual? Atmosférica. O que é essa pressão atmosférica? Oi? O peso do ar. Que ar? Isso. Então o que acontece é o seguinte, normalmente está aí a Terra, né? Está aqui o planeta, não é isso? Está aqui a crosta do planeta. Eu coloco uma pessoa aqui, legal? E aqui eu tenho uma camada, e essa camada aqui, toda ela é ar. Tranquilo? Beleza. Quanto que tem essa camada de altura? Bastante. Não, não é tão bastante assim não. Quanto que tem de altura? Alguns quilômetros.
alguns, não, vários quilômetros. Tá? Tá, vários quilômetros. Você vê, você consegue ter ali, e dá para saber o que é. Olha só, uma atmosfera, não é isso aqui? 10.330 kg por metro quadrado. Legal. Então o que está acontecendo? Aqui, ó, na cabeça do cara aqui, a cabeça do cara, não tem uma coluna de fluido agindo? Eu tenho essa altura aqui? Não. Tudo bem, a gente tem. Só que a gente sabe qual é a pressão que está aqui. A gente tem. Só que a gente sabe qual é a pressão que está agindo na cabeça dele, não sabe? Tranquilo? Nós vamos depois calcular quanto é que é. Aqui tem um problema sério. Isso aqui varia muito. Essa altura varia muito. Se eu estiver no litoral, eu tenho uma certa altura. Se eu estiver em São Paulo, eu tenho uma certa altura. Se eu for para Campos do Jordão, eu tenho uma outra altura. Não é isso? Legal. Aí acontece o seguinte, eu sinto essa diferença. Quando que eu sinto? Você sabe do avião? Não. Nessa serra, no ouvido. Isso. Você vai descer a serra. Tranquilo? Você está aqui, né? Legal, beleza, bonito, tranquilo, sossegado. Aí você começa a descer a serra. Se você descer a serra, o que aumentou? A altura. Tranquilo? Aí o que acontece? O cara fala assim, tapou o ouvido. Ele tapou o ouvido? Não existe tapou o ouvido. Tapou o ouvido deve ter um treco tapado. O ouvido é formado por uma membrana, não é isso? Tranquilo? Veja bem, a hora que eu estou aqui, nós estamos conversando, sobre todos nós está agindo a mesma pressão atmosférica. Começou a descer, o que acontece? Aumentou o fluido aqui fora, não aumentou? A tendência não é fazer isso aqui? Então o que acontece? Aquela membrana do teu tímpano, ela pressiona para dentro. Aí você acha que você tapou o ouvido. Mas tem um jeito que não tapa o ouvido, qual que é? Mascar chiclete. Isso. Por quê? Ah, minha mãe falou. E baseado no que a sua mãe falou isso aí? Na avó falou. É. Você equilibra, né? Pressão, né? Não, é o seguinte, você tem que trocar a pressão. Legal? Se você vai com a boca fechada, você não trocou a pressão interna do teu corpo. Então você está com uma pressão aqui, legal? A externa aumentou, não é isso? Ela pressionou. Se você vai mastigando, está com a boca aberta, você está trocando ar, tranquilo? E você está pegando o ar com maior pressão, não é isso? Aí você estabiliza a pressão no ouvido. Legal? Aí você vai, se subir a serra acontece a mesma coisa? Acontece a operação inversa. Tranquilo? Agora vamos lá. Baseado nisso, japonês. O japonês gosta de pescar. Não é isso? Legal. Aí ele foi pescar em águas profundas. Com vara. Tranquilo? O que é água profunda? Água profunda é mais ou menos 800 metros de profundidade. Legal? E tem peixe que só vive na profundeza, não é isso? Ele foi lá, jogou a linha dele a 800 metros de profundidade, haja a linha para isso, e pescou um peixe. Né? E ele é um cara tremendo. Não, o cara é ágil. O cara é ágil, barbaridade. Até puxar o peixe do mar. Não, senhor. Você é ágil, falou. A hora que você pescou o peixe lá, aí você resolveu tirar o peixe e tirou ele muito rápido. O que acontece com o peixe? Ele explode. Por que ele explode? Porque a pressão está acostumada com uma pressão muito alta, aí diminui muito rápido. Não houve equilíbrio tempo suficiente para equilibrar a pressão. Mergulhador. Uma câmara de pressurização. Mergulhador, veja bem, mergulhador, vai lá, entra, vai, ele afundou 10 metros de profundidade, que não é muito, tranquilo? Na hora que ele afundou 10 metros de profundidade, sem problema, porque ele vai descendo devagar, tranquilo? Se ele voltar rápido, o que acontece com ele? Explode. O sangue
o sangue dele. Não, existe um negócio chamado ponto de orvalho, que em função da pressão, o sangue ferve. O sangue consegue ferver por ele mesmo. Então, quando o mergulhador está lá numa profundidade, o que ele tem que fazer? Ele tem que subir, parar, estabiliza, sobe, para, estabiliza, sobe até chegar na atmosfera. Então, gente, pressão é um negócio muito complexo. Muito complexo. Quando você mede a tua pressão, a pressão sanguínea, você está medindo a tua pressão em relação ao quê? A atmosfera. Tá? Então, o cara aqui em São Paulo, o cara que tem pressão alta, tá? Pressão sanguínea alta, aonde ele se sente bem? No litoral. Aquele que tem pressão baixa, onde é que ele se sente bem? Na montanha. Porque dá esse equilíbrio de pressão. Tranquilo? Então vocês veem que tudo isso é em função do quê? Da altura de fluido que eu tenho exercendo sobre mim. Tranquilo? As loiras vão ficar bravas comigo. Né? Isso prova uma coisa, que loira, falam, né, que loira tem vácuo na cabeça, tem nada. Se tivesse vácuo na cabeça, o que acontecia? Não, contrário. Implode. Quer saber, as loiras são as mais inteligentes que existem. As loiras cada japonês, depois cortar ele no meio e... Você sabe que ela só errou numa coisa. No saco de lixo. Não, ela devia ter vendido. Amor aos pedaços. Amor ao dinheiro. Coitado japonês. Então, gente, veja bem, a quantidade de fluido é o mais importante. Então, veja bem, a única força que eu posso ter ali, agindo naquele ponto A ali, é o quê? É só aquela altura de fluido? Tem a pressão atmosférica também. Tranquilo. Só que tem uma coisa, legal. Então eu tenho, na pressão no ponto A, eu tenho aqui a pressão atmosférica, só que além da pressão atmosférica, eu tenho mais essa quantidade de fluido aqui. Tranquilo? Qual grandeza que me dá peso para o fluido? Qual? Tem um nome, né? Hã? Não. Qual o nome dela? Se é peso, só tem um peso que a gente estudou até agora. Como é que ele chama? Gente, para. Isso é unidade. Nome da grandeza. Peso específico. Porque se ali for água é um peso, não é isso? Se for óleo é outro. Então eu tenho que trabalhar com o peso do fluido que está ali. Então eu tenho que somar, além da pressão atmosférica, eu tenho que somar o peso específico, que é a grandeza, vezes o quê? Bom, aí é fácil, né? Qual é a unidade do peso específico? É quilograma-força por metro cúbico. Eu tenho que chegar numa pressão em quê? Quilo por? Está lá? Metro quadrado? Para mim chegar em quilo por metro quadrado, eu tenho que multiplicar por uma grandeza aqui chamada altura. Tranquilo? Legal. Da mesma forma, então, o peso específico do fluido vezes a altura. Da mesma forma, a pressão no ponto B também vai ser a pressão atmosférica mais o peso específico do fluido vezes a altura. Só que a pressão atmosférica aparece nos dois, não é isso? Então eu posso cortar. Tranquilo?
Por que eu posso cortar? Bom, eu estou estudando aqui. A pressão atmosférica age em mim? Claro que age. Age no japonês? Claro que age. Age nele? Claro que age. Age nele? Claro que age. É diferente? Não, é igual. Tranquilo? Então, olha o que acontece. Então, eu vou ter que a pressão no ponto A, nesse caso, ela é o peso específico desse fluido multiplicado pela altura, que é x. E da mesma forma, a pressão no ponto B vai ser o peso específico do fluido multiplicado pela altura, que é y. Então, a diferença de pressão entre os dois, que é o tal do delta de pressão entre A e B, ela é igual ao peso específico do fluido, que multiplica a diferença de cota entre eles. Perfeito? Perfeito? Tranquilo? Três coisas são importantes nessa lei aqui. Três coisas são importantes. Primeiro, qual é a pressão? Qual é a pressão a resultante da pressão que age num ponto de um fluido em repouso? Qual é a pressão resultante que age num ponto de um fluido em repouso? Ó, não. Resultante. Em torno. Tem uma pressão aqui? Tem uma pressão aqui? Obrigatoriamente tem que ter uma outra equilibrando aqui, não tem? Empuxo. Aqui tem um... Calma. Empuxo é outra coisa. Empuxo é corpo sólido. Aqui eu tenho uma pressão, não tem? Tem que ter uma outra equilibrando aqui, não tem? Aqui eu tenho uma pressão, não tem? Tem que ter uma outra equilibrando aqui? Da mesma forma aqui? Então, para o fluido ficar em repouso, o que tem que acontecer com a somatória das pressões? Certo? Tranquilo? Senão o fluido está em movimento. Legal? Segunda coisa. Em vez de o fluido ser isso aqui, do reservatório ser isso aqui, o reservatório é isso aqui, ó. É isso aqui. E o nível do fluido está aqui. Importa, esse ponto aqui é o A. Esse ponto aqui é o B. Importa a posição que ele está? Não. Então não importa o formato do recipiente. Pode ser qualquer um. Por quê? Porque o fluido é caracterizado por ele assumir sempre o formato do recipiente que o contém. Outra coisa importante. Eu vou pegar um ponto C. Um ponto C. Aqui, ó. Aqui. E esse ponto C, ele está à mesma altura, com a mesma profundidade, do ponto B. O que acontece com os dois? Obrigatoriamente. Tá, o ponto C e o ponto B, ou seja, pontos de mesmo nível, obrigatoriamente tem que ter a mesma pressão. Se não acontecer isso, o que acontece? Esse aqui está com mais pressão do que esse, ó, os dois aqui, tá? Esse aqui está com mais pressão do que esse, o que ele faz? Aponta. Então eu não vou ter equilíbrio. Tranquilo? Legal? Então os três pontos importantes são o quê? Primeiro, não importa o formato do recipiente que contém. Segundo, pontos de mesmo nível para o mesmo fluido obrigatoriamente devem ter a mesma pressão. Terceiro, a somatória das pressões em torno de um ponto de um fluido em repouso é igual a zero. Tranquilo? Perfeito? Bom, aí teve um outro cara. Teve um outro cara que estudou isso aí. Meu amigo japonês ali ganhou um jantar. Opa! Opa.
Com quem que você quer jantar? Megan Fox. Não, pessoa. Um cunho. Sim, Não, tá. não tem outra. Danilo. Ah, é mancada. Senti algum. Escolha uma pessoa, vamos lá, pode ser a. A Abby. Hebe Camargo. Aí primeiro você vai ter que subir para o andar de cima, não tem como jantar com ela. Tem que jantar. Jantar nas alturas. Jantar nas alturas. Vamos agora, o que você acha da Anitta? Ah, não gosto. É jantar na Eu quero laje. comer sozinho. Não tem problema. O que você acha da Gisele Bündchen? É. Feliz. Deixa eu ver, mano. Pode ser, vai. Então tá. Não escolhe muito não, que a vida escolhe por você. Vai acabar É jantando, imaginário, eu posso escolher. vai acabar jantando com o Jasper. Aí ele foi convidado, ganhou de presente um jantar com a Gisele, né? E o jantar era no Terraço Itália. Terraço Itália, lá no teto do Terraço Itália, né? Onde você vê São Paulo inteirinha, não vê porcaria nenhuma, porque é tudo nublado, você não enxerga nada. E só que o jantar só reúne comida. A bebida você tem que pagar. E aí é o seguinte, ele chegou lá todo de smoking, todo bonitinho, né? Vestido para presente, e sentou, a Gisele Bündchen sentou na frente dele e tal, né? E aí chegou o garçom do lado dele, uma garrafa de champanhe, um Moët Chandon, um rótulo preto, 1960. E você está todo entusiasmado ali, o garçom chega para você, posso servir champanhe para vocês, tal, você fala, claro, pode servir, tal, né? Ele abre a champanhe, e se tem uma coisa que não volta mais é rolha de champanhe, não tem como. O cara lá abre e sai fora champanhe, eu estou falando de Cida Cerezer, tá? Champanhe, aquela rolha de lata, depois você não consegue enfiar lá, não, nunca mais. Legal, aí ele jantou, tal, bebeu, comeu, conversou, tal, né? Aí ele pegou, e normalmente, né, o que acontece? Restaurante fino, chique, assim, ele é escuro, né, para não mostrar sujeira aqui no restaurante. Então já fica escuro, o cara não percebe. Legal. Aí ele chegou, tal, ele resolveu olhar o quanto que ele ia pagar pela champanhezinha que ele tomou, né? Aí ele olhou lá e ele descobriu que a champanhe custava R$4.000. Por isso que eu só peço Dolly Citrus. Aí, com esses R$4.000, ele falou assim, pô, eu não tenho essa grana para pagar, mas depois eu dou um golpe no Japão, no garçom, aí fica tudo bem, tranquilo. Acabou de jantar, tal, ele chegou, né, com todo o respeito, toda a delicadeza dele, pediu para Gi, porque já estava um íntimo, né, a Gisele já virou Gi, né, eu vou ao toalete, né. Ela é rica, ela paga. Ela é rica, ela paga coisa nenhuma. Aí ele resolveu ir ao toalete, aí ele com toda a discrição do mundo, ele foi lá, meteu a mão naquele treco onde fica a garrafa de champanhe, pegou a garrafa e a rolha. Legal? Aí ele falou, ó, eu vou no banheiro. Chego lá no banheiro, encho a garrafa de água, tampo e falo que eu não bebi. Aí quando eu tampo, quebra a garrafa. Calma. Só que ele tomou umas 4, 5 taças de champanhe, ele já está meio para lá de Bagdá, né? Aí o que ele encheu lá a garrafa, e também, o banheiro também é escuro, para também não mostrar sujeira, que é normal. Aí ele encheu a garrafa, pegou a champanhe e apertou a champanhe. Apertou a garrafa, a rolha. O que acontece com a garrafa? Quebrou o fundo dela. Calma. Não fechou. Primeiro você foi delicado. Aí depois ele resolveu apertar com muita força. O que acontece? Quebra o fundo dela. Quebra o fundo. Normalmente não é o fundo. Depois a gente mostra por que não é o fundo. Porque champanhe mesmo, ela tem a garrafa
desse formato aqui assim, ó. Ela vem aqui assim, tal, desce, aqui ela é assim, ó. Falando, se fosse Dolly Citrus, não dava esses problemas. Por que ela tem aquele formato ali embaixo? O garçom botar o dedo. Não. Dizem que é isso. Que é para o garçom pegar pela lateral, né? Pegar aqui, pegar por aqui para virar o negócio. Mas não é não. O que acontece? O que eu aumentei ali embaixo? Eu aumentei a área. Se eu aumentei a área, a pressão está numa área maior, o que acontece? A força na garrafa é menor. Tranquilo? Nós vamos ver depois a gente vai até calcular isso aqui. Nós vamos ver que a pressão, você pega aquela piscina que você usou ontem, lá, aquela piscina lá da chinesa lá. Sesc Itaquera? Não. Aquela que você põe na laje de casa lá. Ah, o furou? Aquela de plástico. Quando você enche uma piscina de plástico, ela não fica assim, ó. Não fica assim? Esse ponto aqui é o ponto de maior pressão. Tá? Depois a gente vai estudar esse ponto um pouquinho mais lá para frente. Normalmente é 1/3 da altura que fica essa maior pressão. Então a garrafa não estoura no fundo. Ela sempre estoura mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Mesmo que ela seja reta. Tranquilo? Sempre esse aqui é o ponto que estoura. Legal. Aí teve um cara que estudou isso aí, né? Depois da tua experiência, levou lá para o tal do Pascal, lembra dele? Seu amigo, Pascal? E ele fez um estudo sobre isso para você. Qual que é o estudo que ele fez? Ele fez o seguinte, ele pegou a experiência de Stern, tá? E criou a lei dele, que é a lei de Pascal. O que esse cara fez? Ele pegou um reservatório. Nesse reservatório aqui ele colocou a mesma altura de fluido. Aqui ele colocou o ponto A. Aqui ele colocou o ponto B. Aqui está a distância X. E aqui está a distância Y. Aí ele veio aqui e aqui em cima ele colocou um êmbolo. E a partir desse êmbolo ele aplicou uma força F e esse êmbolo aqui tem uma certa área do êmbolo. Legal. Se não tivesse o êmbolo, que pressão estaria agindo ali em cima? Para nós a atmosférica sempre vai valer zero, a não ser que a gente estude num vácuo, não é o caso que a gente vai estudar. Tranquilo? Agora, o que aconteceu ali? A pressão que existia, que era atmosférica, ela foi substituída por um êmbolo e aplicou uma força sobre aquele êmbolo. Pela definição de pressão, pressão o que é? Força sobre área. Então aquela força F ali, ela vai ter que ser distribuída todinha sobre a área do êmbolo para exercer uma pressão. Então essa molécula que está aqui, ó, que estava sujeita à pressão atmosférica, que para nós é zero, essa molécula aqui, C, ela vai estar sujeita a que pressão? Se não tivesse o êmbolo, a pressão seria zero. Como tem o êmbolo e a definição de pressão é força sobre área, a pressão no ponto C vai ser igual à ação da força F sobre a área do êmbolo. Legal, o fluido é incompressível, não é isso? Então ela não consegue comprimir essa molécula aqui, que não consegue comprimir essa, nem essa, nem essa, nem essa, nem essa, nem essa, e essa daqui. Ela está sujeita, além da coluna de fluido que está aí, à ação dessa pressão aqui. Então o que acontece? A pressão no ponto A vai passar a ser a ação da força F sobre a área do êmbolo, mais o peso específico do fluido vezes a altura X. Da mesma forma, a pressão no ponto B também vai ser a força sobre a área do êmbolo mais o peso específico do fluido vezes a altura Y. O que acontece? O que eu posso comprovar aí?
Posso comprovar o que o Pascal diz na lei dele. Na lei dele, o Pascal diz o seguinte: todo fluido homogêneo, quando sujeito à ação de uma força F sobre um êmbolo, gera uma pressão, e essa pressão é transmitida integralmente em igual módulo a todos os pontos do fluido. Tranquilo? Isso porque o fluido é incompressível. Legal? Tranquilo? Bom, esses dois foram os caras que estudaram. As equações para resolver todo e qualquer problema são essas duas equaçõezinhas, pista, panal, ficam colocadas aí. Agora, como é que resolve? Aí que o bicho pega. Só que tem uma coisa, a gente tem que saber medir essa pressão. Então a gente vai ver os instrumentos que a gente pode usar para medir pressão. Bom, qual é a pressão mais importante?